Sinto abalado a minha calma, embriagado a minha alma, efeitos da tua sedução. Oh, minha senhora, tentação. É isso? Não deixes que eu venha sucumbir nesse vendaval de paixão. Camaradas, bom dia, de manhãzinha aqui. E eu sou o Vina Guerreiro. Esse é o Nada Mais Que Cigarro, que agora eu não consigo gravar pelo celular porque eu tô sem o fone e o alto-falante do celular tá ruim. Mas calma, vamos legal. Eu vou fazer aqui com vocês uma conversa e eu vou continuar sendo chato, cara. Você vai falar, porra, Guerreiro, vai falar de novo desse tema. Mas sabe qual é o problema do YouTube? O problema do YouTube é que a gente vira mero reprodutor de matéria. Eu sempre falo, né, que a gente, nós todos, né, a esquerda principalmente, né, porque o outro lado a gente não espera isso. Mas nós somos pautados, cara. E vocês são muito pautados. E eu também, né, porque eu tenho minhas vaidades, eu quero ter like, eu quero ter inscrito, eu quero ter. Mas eu também... rola um conflito de mim comigo mesmo, né? Um conflito intuitivo, perceptivo, que fala, eu não posso simplesmente pegar e passar por uma história que aconteceu rapidamente, e se eu não conseguir formalizar tudo que for o pensamento sobre isso, pelo menos o meu pensamento, deixa eu fechar aqui que já está começando a ficar lento, né? Que cacetada. Se eu não conseguir fechar um pensamento, se eu não conseguir ampliar, eu não vou conseguir nem eu mesmo entender o que eu estou querendo falar. Porque quase tudo que eu vou falando, gente, assim, tem uma bagagem, tem uma história, tem um estudo, tem uma coisa. Mas eu ligo e falo, eu não simplesmente fico cortando fala. Eu vou fazer isso em vídeos técnicos. Em vídeos assim como esse, eu estou desabafando aqui, trocando uma ideia com vocês. É como se eu tivesse, como eu sempre falo, aí na casa com vocês, fumando um cigarro aí com vocês, tomando uma cerveja, um café, qualquer coisa. Aliás, bom dia, cafezinho. O galo canta. E eu escolho essa música do Cartola para falar com vocês aqui, né? Vendaval de Paixão, né? Acho que é o nome dessa música. Ou os caras põem aí como Senhora Tentação, né? Porque é o que está acontecendo, né, cara? Vamos lá, recapitular de novo, tal, teve o ataque na Porta dos Fundos, rapazinho o tchuki-tchuki que fez isso, se paga de cristão, não entendeu Jesus Cristo, não é cristão, está defendendo a morte dos outros, está defendendo uma série, não é cristão, por origem. Não é cristão, nem nessa Bíblia que ela vem com perdas linguísticas que sai lá do aramaico. Eu já falei para vocês, aramaico, porque veio um imbecil ontem aí, já que você é o foda, explica por que não tem J no hebraico. Tá, mas por que tenho que explicar isso para você? Qual é a relevância desse aspecto? Não tem J no hebraico. Então não é Jesus, é Yeshua, Hamashia. Foda-se, cara. Para brasileiro é Jesus. Mas eu quero entender, porque... Então eu explico. Eu já expliquei faz uns 4 vídeos atrás sobre esse tema. Ano passado ainda, hein? Explico agora de novo, não tem problema. Tá, sai do aramaico. O aramaico vai dar lugar ao hebraico. O hebraico, traduções, tá? Então textos que são carregados lá para trás até hoje aqui. Então tá, aramaico, hebraico, do hebraico para o grego, do grego para o grego vulgar, do grego vulgar para o latim, do latim para o latim vulgar, do latim vulgar para o romance, do romance para os idiomas, então italiano, os idiomas latinos, italiano, português, o romeno, espanhol... tem alguns outros também, dá uma mexida também no idioma inglês, né, que tem um pouquinho de influência latina, bem pouquinha, mas tem, tá? Vai subir depois pelos tipos do Gutenberg na Alemanha. Legal? Compreendeu, amigão? Foda-se se não tem J no hebraico, eu tô cagando pro hebraico.
Compreendeu? E aí vai para o português Portugal, português brasileiro. São vários aspectos de tradução. Se não tem J no hebraico, tem J em outro idioma ocidental. E daí? Cui bono? O que você ganha falando isso? O seu pastor, quando fica falando isso na igreja, ele quer pagar de inteligente, de fodão, de teólogo. Não significa nada. Nada. Só significa que ele estudou um pouco mais que vocês. E por isso que ele é o pastor, né? E aí, tendo estudado um pouquinho mais, sabendo também ludibriar um pouquinho mais, ele fica pedindo dízimo, trízimo. Não vou falar além disso, né? Porque também não está previsto na Bíblia isso aí. Vamos falar de religião? Quer pegar? Eu sou de família cristã, velho. Um lado é testemunho de Jeová. Agora já não é mais, graças a Deus. Um lado era testemunho de Jeová, o outro lado era evangélico, neopentecostal. Eu tenho 2 primos pastores. Eu estudei em colégio católico, agostiniano, adorava Santo Agostinho. Adoro, acho um puta cara, filósofo fantástico. A escolástica, ele, São Tomás de Aquino, eu gosto. E aí? Hoje não sou do candomblé, velho. E não vi nenhum de vocês falando alguma coisa para defender a fé do candomblé quando chutaram estátua. Quando chutaram estátua a quem? Evangélicos, neopentecostais, em cadeia nacional. Eu não vi nenhum de vocês quando Porta dos Fundos fez contra o candomblé. Eu não vi ninguém aí, oh meu Deus, olha lá, ofendeu o Iemanjá, ofendeu o Xangô, ofendeu... Cadê vocês, paladinos, protetores das divindades? Onde vocês estavam? Não estavam, não estarão, nunca estão. Porque o problema não é Jesus de novo. E o problema não seria Oxalá e Iemanjá não seria. O problema é que vocês não conseguem admitir certas ideias. Porque vocês personalizaram o Jesus de vocês. E ele é irretocável. E disso eu já falei ontem, não sei se eu me repito. Olha que legal. O desembargador que aceita o pedido do Dom Bosco, Albercai, acho que é isso o nome do cara. Procura aí que você vai encontrar. O cara, o desembargador do Rio de Janeiro, 6ª Vara Civil, já ajudei, hein? Legal. É isso que eu lembro. Eu não guardo o nome, eu guardo as outras coisas. Aí, esse cara foi lá e falou, não, que não pode, né, ferir a moral, a fé de ninguém. Vai ficar bem difícil, porque nós não temos uma moral só no Brasil, tá? E nós não temos uma religião só no Brasil, nós temos um monte, tá? Então, assim, vai ficar muito chato não poder falar disso, não poder falar daquilo. Principalmente quando são coisas muito importantes na vida de todo mundo, como Jesus Cristo, que eu falei ontem, é um ícone, e não vai deixar de ser porque você quer. Ele não é teu, ele é de todo mundo. E vai ter gente que vai falar mal e vai ter gente que vai falar bem. Ao invés de vocês se organizarem para boicotar o processo, ao invés de vocês se organizarem para juntar um grupo de humoristas cristãos para zoar o Porta dos Fundos, não, vocês querem calar os caras. E vocês acham que essa sociedade vai dar certo desse jeito. E não vai dar certo. Estou falando que começa assim, um fascismo. Cultura degenerada, censura porque não pode destratar a fé, que não sei o que. Meu amigo, isso é fascismo. É assim, são os mesmos caminhos do fascismo. Então, muito parabéns para você, você está honrando o que o Bolsonaro quer fazer. Mesmo você dizendo, eu sou progressista, eu sou nacionalista, eu sou trabalhista. Não, você não é. Você é um imbecil. Você está agindo como um imbecil. E você está tolhendo a tua sociedade de falar. Porque você está ofendidinho. Ou melhor, porque você entrou na pira de uns caras que estão calculando isso politicamente e você não. Você está sendo levado como gado de manobra. O Albercai, esse cara aí, esse desembargador aí, não pode detratar não sei o quê, aí ele não fala em direito de liberdade de falar, de expressão. Mas esse mesmo cara, alguns anos atrás, foi lá, ao julgar a questão do Bolsonaro sobre falar mal dos pretos e dos homossexuais, falando que tinha criado os filhos dele muito bem para não se envolverem com homossexuais.
e com negros. Bom, já começou mentindo, né, Bolsonaro? Já começou mentindo, porque o filho dele, o Carluxo, é homossexual, mas assim, tem uma cara impagável de homossexual. Como o Bolsonaro mesmo falou do jornalista, eu tô falando do filho dele. Acho que chumbo trocado não dói, né? Tem uma cara de homossexual terrível, o Carlos Bolsonaro. Vai processar? Né? O Bolsonaro anda com alguns pretos perto dele. Então, assim, os filhos dele convivem com pretos e com homossexuais, dentro de casa. Então, tá vendo? E o Bolsonaro falou isso agressivamente, lógico, porque o CQC também é um grupo de filha da puta que tem. Eu não devia ter falado palavrão. Mas o CQC também é um bando de babacas. Aliás, eles criaram o Bolsonaro, né? Assim, eles que deram toda a projeção para o Bolsonaro. O mito, não é verdade? Não foi o Marcelo Taz? Foi. Foi o Marcelo Taz, Danilo Gentili, essa gente ruim. Eu até gosto do Taz, mas a gente sabe que tinha uma narrativa ali de uma certa construção, detração de todo tipo de político, e pegar esse como caricatura é o mesmo elemento do fascismo, começa assim em todo lugar. O Mussolini era patético no início, tirado de otário, o Plínio Salgado aqui no Brasil, tirado de otário, todos eles são estranhos. O Hitler era um comédia, ele era mendigo, velho. Era um mendigo, entendeu? Era um cara que passava fome, um cara que era um artista malmeno, era patético, tinha um jeito histriônico de falar. Bolsonaro é o quê? Exatamente, só que ele não é inteligente como o Hitler foi. Ele não é impetuoso como foi o Mussolini, e não é um gênio literário como foi o Plínio Salgado. Pelo menos o fascismo antigo no Brasil ele era melhor, ele tinha um gênio à frente, né? Um cara bom. Um cara escritor fantástico. Tinha como é o nome lá? Estudei o livro dele na faculdade de Direito, no pouco período que eu fiz. Ai caramba, o Miguel... não é o Arraes, não, calma. É o Reale, né? Não o filho, o pai. O filho falou que o Bolsonaro tem que ser interditado, né? O pai, que era fascistão mesmo, junto com o Olímpio Mourão, que é o tio do vice. Pelo menos esses caras tinham alguma coisa. O Vinícius de Moraes foi integralista por um momento, o Abdias do Nascimento, que depois veio fundar o Movimento Negro. Eles achavam que o integralismo era uma coisa, quando eles viram, peraí, mas é fascista mesmo, assim, tipo, da linha do Hitler? Ah, não. Aí não dá pra falar de mistura de raças, e nós somos tudo misturado aqui, sabe? Entende? Aí tem uma quebra que o movimento cultural integralista vai saindo, vai deixando o Plínio sozinho. E, lamentavelmente, o Plínio fica ali. Mas isso é outra história. Esse Albecai aí, ele simplesmente não passa. Ele fala que não pode tolher o Bolsonaro de liberdade de expressão, de falar esse tipo de coisa, que os filhos foram bem educados para andar com pretos e homossexuais. Agora ele não pode falar isso do Porta dos Fundos. Ele diz o contrário. Então aqui ele diz uma coisa, aqui ele diz o contrário. Aí vem o bonitão, amigo do Bolsonaro, né? Como é o nome? O lado do ministro? Toffoli. É o Toffoli, né? Aí vem o Toffoli e derruba a decisão desse desembargador. Né? Porque tem uma estrutura, né? Juiz, desembargador, ministro. E tem um outro ministro também, tem o ministro Supremo e tem o ministro do STJ. Aí ele derruba, falando em liberdade de expressão de novo. Só que esse mesmo Toffoli aí, ano passado, também proibiu uma revista de falar deles, dos ministros, uma tal de revista aí, Cruzoé. Eu não li a revista, soube pelo rádio. É assim. Sabe o que virou o Brasil, a justiça no Brasil? Um catado de intenções particulares, e que a gente define o que é certo e o que é errado pelo corporativismo. O Toffoli, quando atacou o pessoal dele, não pode falar. São irretocáveis os ministros. Aqui, farroupilha. Não são, não. É desproporcional quando um cara faz isso. Não pode calar um jornalista. Mesmo que ele fale a maior groselha, velho. A gente tem que apostar na pluralidade. Nesse aspecto da informação, escutem o que eu estou dizendo. A gente tem que apostar na pluralidade, não na singularidade. Não só uma voz, várias vozes. Movimento político, na minha opinião, já é o contrário. É uma voz, é centralismo, é força, é decisão.
mas ouvindo todo mundo, mas assim, juntou, fechou questão, unidade, vamos caminhar. Mas é o mundo político, partidária, outra coisa. Quando é na imprensa, escuta, nem o Getúlio Vargas, que é meu ídolo no Estado Novo, fechou tanto jornal, ficou calando todo mundo desse jeito, não. Em proporção aos dias de hoje, compreende? Porque empastelar um jornal naquela época é menos grave do que um ministro desautorizar uma revista hoje. Hoje a vida democrática é outra em relação àquele período. É outra. Tem mudanças. Aquele momento era um período muito mais turbulento, muito mais complicado. Hoje está assim, a gente fica nessa aqui por causa da internet. Parece que tem mais coisa acontecendo. Na verdade não é. Na verdade não. Na verdade o mundo sempre foi mundo. Hoje me parece rápido, tecnologicamente, mas é a mesma coisa. E se botar lá 2000 anos atrás, é a mesma coisa, adaptadas às tecnologias. E aí, por que eu falo disso? Porque poderia ter 100 milhões de pessoas incomodadas com a questão do Porta dos Fundos. Mesmo assim, não seria soberano. Porque aí a justiça não se faz com números. Ela não faz na quantidade, ela se faz na qualidade. Compreende? Não, assim, a gente espera que tenha qualidade. Não tem, não está tendo. Esse que é o problema. O Brasil está se esfarelando e você está fazendo parte disso porque tudo está caindo. Tá tudo, todas as instituições estão esfarelando. Castelo de Areia está rolando e as pessoas estão felizes em participar disso. Muito bem, senhores, vocês estão levando a gente para um processo de guerra civil. Só que eu não tenho uma arma aqui para lutar por um lado e nem para me defender se vier um louco, né, querer fazer qualquer coisa contra mim. Não tenho. Você também provavelmente não tem, né? Então parabéns, você está levando você para o abate, né? E sem espernear. Eu, pelo menos aqui como gado, estou andando e estou esperneando. Não é boa ideia. Pensamentos bovinos. Tá ruim, hein? Não tá legal não. Tá estranho esse papo aí. Olha para onde estão levando a sociedade nossa. Olha lá, boiada. Vai, boiada. Ô, boi. Ê, boi. É isso. Acorda pra vida, velho. Acorda. Hipócrita não sou eu, não. Eu tô falando das coisas. Que veio um aí, não. O Guerreiro é hipócrita. Ele sempre dá dessas. Ele fala que é nacionalista, que é trabalhista. E aí ele dá dessas. Escuta, quem é você, perito em nacionalismo e trabalhismo, para dizer onde que eu tenho que estar, onde que eu não tenho que estar? Amigo, eu faço o que eu quiser. E não gostou, sai do canal. Mas é simples. Se incomoda a minha opinião, faz que nem eu falei para vocês fazerem com o Porta dos Fundos. Não vê mais. Sai do canal, se desfilia, sai fora. Vocês não vão cagar regra para mim. Eu posso ter um voto na campanha esse ano. Eu posso ficar sem amigo em volta. Se eu sentir que eu tô certo, eu mantenho, velho. E você não encontra essa coragem em outros políticos. Mesmo se for político grande aí, você vê um monte de bundão quieto, calado. Pouca gente tá falando desse caso do Porta dos Fundos. Aliás, eu não vi ninguém. Eu vi o Graudelli falando. O Graudelli não é político. Que vai disputar vereador, como eu vou. Não vi um. Porque tem medinho. Porque é católico, porque é evangélico, ou porque gosta muito do Porta dos Fundos, mas não vai se posicionar. Porque tá cheio de onda. Mas porque, se eu fizer assim, aí eu perco o voto daqui. Se eu fizer assim, aí eu perco o voto daqui. Porque no fundo eu não quero que vocês pensem, eu quero só que vocês votem em mim. Sempre tem um imbecil que faz isso. Sempre, é o joguinho. Sempre é o joguinho. Né? O marqueteiro avisa, calma, não sei o quê. Né? Desculpa, eu posso ter meus erros e meus acertos, mas eu não vou perder a minha pessoalidade, eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. E não precisa combinar, não precisa gostar de tudo que eu tô falando, não. Não é para gostar de tudo que eu falo. Você pode gostar muito de mim e falar, Guerreiro, ontem ligou para mim um amigo, não vou falar o nome aqui. Guerreiro, adorei o vídeo que você fala da religião, achei fantástico, uma boa abordagem. Não concordo com tudo, hein? Tem umas paradas lá muito erradas que você falou. Valeu, irmão, obrigado.
Tá bom. Isso é ótimo. Ele mandou eu tomar no cu, ele falou alguma... Não, não gostei dessa parte aí, beleza, ok. Teve outro senhor aí, escreveu um texto enorme, eu escrevi logo um outro texto enorme para ele, porque ele falou, quero debater com você. Tá bom, vamos debater. Com respeito, vamos debater, sem grosseria. Se vier com grosseria, vai tomar de volta. Hipócrita é tua mãe. Né? Falo o que eu quiser aqui no canal. Não gostou? Fora. Rapa fora. Moleque. Entendeu? Quem vier com ondinha, com pedrinha, eu tiro do canal. Amigo, não tô aqui para ganhar dinheiro. Aliás, se quiser dar algum para mim, me fala aí. Tô precisando, tá? Porque eu despejo aqui um monte de conhecimento de vocês que não foi formado ontem, tá? Que eu não li no jornalzinho e saí falando, não. Tem uma bagagem de vida pessoal, vida acadêmica. Tem valor. Tudo tem valor nessa vida. Não existe almoço grátis. Não é isso que os liberal falam? Então, é verdade. Nesse aspecto é verdade. Não existe. O que eles querem é centralizar o almoço deles e dar o resto, a casca da batata para os pobres. Aí, essa parte eles não precisam explicar naturalmente. Porque não existe almoço grátis também. Né? Então aqui eu venho e falo para vocês. Nem que fosse a maioria da sociedade pensar uma coisa, não significa que estaria correto. Eu gosto de uma história de um cara que era metodista, e eu estudei na Universidade Metodista, né? E como metodistas a gente teve grandes políticos no mundo, né? A gente teve Leonel Brizola, ele era metodista. A gente teve também Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, Madiba era metodista. O Madiba, quando ele sai da cadeia e era criança, bonito, e ele se torna presidente, né, da África do Sul, 93, 94, sei lá. O país dele estava totalmente dividido por causa da segregação, do apartheid, né, da segregação racial, né, onde o racismo mesmo, né, o etnicismo é levado à última consequência, né. E o Madiba, o povo está esperando, a maioria do povo que votou nele, né, democraticamente, tudo preto, né, a maior parte dos pretos votou nele, poucos brancos votaram nele, era assim, né, era bem dividido mesmo. Esperava uma vingança, porque ele tinha passado 27 anos numa solitária, e o único momento que ele tinha para tomar sol era para quebrar pedra. Tá? E ele saiu de lá, cara, assim, transformado. Não é que ele baixou a cabeça para os caras, ele nunca deu razão para esses caras. Ele falou, mano, se eu atacar esses caras agora, vai recomeçar. E eu provavelmente posso ser derrubado. A responsabilidade dele era maior, ele tinha que governar para todos. E ele tinha a maioria com ele. Se ele fosse pela maioria naquele momento, tendo essa maioria sofrido tudo o que sofreu, ele teria iniciado uma guerra, teria expulsado os brancos, teria matado os brancos, teria cometido crimes de guerra, crimes contra a humanidade. E o governo dele, que foi um puta governo legal, não teria acontecido nada. Ele faz o que? Ele usa o esporte para unificar o povo. E ele consegue, aos poucos, isolar a questão. Ainda existe, é cultural, é complicado, é isso que eu falo. Não dá para você substituir cultura por outra. Mas ele consegue conjuntar o povo. Ele transforma aquilo numa unidade política. De certa forma, tá? Bota muitas aspas e muitos dedos no que eu estou dizendo. Ele não vai por tudo ou nada. Ele venceu democraticamente, ele não precisava mais de um processo revolucionário, porque o Mandela foi um revolucionário, é isso que a Globo tenta fazer ninguém acreditar. O Mandela era um revolucionário, foi preso por ser revolucionário. Ele era do Congresso Africano, um partido que é totalmente... Congresso Nacional Africano, CNA. Ele é um partido totalmente nacionalista africanista. Entende? Então era isso que ele era, um revolucionário. Foi preso inclusive por jogar uma bomba numa ponte. O terrorista Nelson Mandela. Né? Aí vem um imbecil também como Olavo e detrata o Nelson Mandela por conta dos diamantes. As maluquices, percebe? Mas o Mandela, eu acho que um dos maiores caras que tem. Assim, fora do país, depois dos caras que eu gosto no país, ele é o que eu mais gosto. Eu chamava meu filho de Madiba, pra vocês terem uma noção de como que eu gosto do Mandela. Vou botar a imagem do Mandela hoje aqui nesse vídeo, para dar uma desbaratinada.
mesmo que fosse a maior parte da sociedade pensar igual, e não é verdade, tá? Porque é um conjunto muito pequeno em relação ao número total da sociedade, mesmo que fosse a maior parte, não estaria certo falar que tem que fechar, calar quem faz uma coisa que não agrade a gente, não. Né? É pluralidade nesse aspecto, já falei, não volto atrás disso. E não tem nada a ver, porque Jesus é uma divindade, e como divindade, como Deus, como orixá, como quiser chamar de Maomé, de Alá, quiser chamar do Deus inominável, né, que não pode falar o nome dele lá para os judeus, quer chamar o nome que você quiser, mas tem o vulto da divindade, e se é uma divindade é poderosa, é divina, e ela consegue se proteger sozinha, e se o inferno existe, se o céu existe, essas pessoas estão fadadas a caminhar para isso, se é que elas se incomodaram com isso aí. Você não precisa. Porque um cara veio e pergunta, porra, não pode falar do Brizola, mas pode falar de Jesus. Não tem uma coisa a ver com a outra. O Brizola não está aqui para se defender. Jesus é uma divindade, é presente, é onipresente, onisciente, sabe se defender muito bem, não precisa de intermediação humana, tá bom? Não precisa de gladiador de Cristo, não precisa de nada disso. Quem precisa disso são os homens, os pastores, os padres, os donos da religião. Esses precisam de um bando de babaca seguindo ele com arma, falando agora ataca ali. Eles pensando a política aqui, a economia aqui, e vocês pensando a fé aqui na base. Vocês estão sendo manipulados e pautados novamente. Eu prometi para o meu grupo que não ia ser mais tão pesado contra a esquerda, contra os progressistas, mas é difícil. Vou ficar no tema até achar que valeu a pena mudar de tema. Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre outra coisa. Tá, tchau. 26 minutos falando. Ninguém vai ter visto. Se você viu até o final aí, põe assim, abacate Madiba. Ou abacate Mandela. Tá bom. Tchau. Ninguém vai falar. Eu duvido.